da parte da manhã do dia 14 de julho. Agora, feitas as sustentações orais, vamos dar continuidade à ordem da pauta e vamos para o processo de número 40 da conselheira Edeli, recorrente Fazenda Nacional Interessados e Securitizadora S.A. Então, conselheira, quando estiver pronta, só está com a palavra. Recurso especial da Procuradoria. Deixa eu tirar o som aqui. Recurso especial da Procuradoria, ponto 14.01.002.006, teve participação da conselheira Lívia. Foi negado o provimento ao recurso para reconhecer como correta a apuração da base de cálculo do lucro real, vencidas as conselheiras Lívia, Luciana, Daniel e Adelino. Dado o provimento ao recurso voluntário para que seja excluído da base de cálculo os valores relativos à recompra de títulos. Dado o provimento para reconhecer crédito de PIS/COFINS não cumulativos. E por maioria, desqualificar a multa aplicada, vencido o conselheiro Abel. Embargos de declaração postos pela Procuradoria foram acolhidos no 14.01.2989, corrigindo o erro material, suprindo a omissão levantada sem efeitos infringentes, de modo a negar provimento ao recurso de ofício e corrigir em correção na ementa quanto à requalificação para a factoring. É um lote, né? Foi uma tentativa de fazer um lote com o processo da Glauciane. O litígio decorreu de lançamento de tributo sobre lucro e faturamento no ano 2009, a partir da constatação de indevida opção pelo lucro presumido por pessoa jurídica que, por exercer a atividade de factoring, sujeitar-se à sistemática do lucro real. A autoridade julgadora de primeira instância cancelou parcialmente a exigência, admitindo deduções da receita bruta, excluindo parcelas correspondentes a reembolso de custos, bem como declarou definitivamente constituído o crédito em face do responsável. E submeteu a reexame necessário. O colegiado da CO manteve as exonerações, excluiu valores relativos a recompras, admitiu o PIS/COFINS não cumulativo, excluiu a qualificação da penalidade. A Procuradoria apresentou recurso voluntário, quanto à qualificação de penalidade na hipótese de declaração zerada, trazendo aí o paradigma 301.002.490, que, em sentido diametralmente oposto, que a entrega da DIPJ completamente zerada caracteriza a conduta dolosa por impede conhecimento. A PGFN argumenta que o acórdão recorrido contrariou aí a legislação de regência, invoca aí doutrina, são os argumentos de praxe. No caso concreto, faz-se mister examinar se a materialidade da conduta se ajusta à legislação. Restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta de apresentar a DIPJ zerada. Tal conduta revela evidente intuito de fraudulenta ensejar a incidência da multa qualificada, ação firme e abusiva, consciente, e aí a doutrina de praxe para dizer que houve a prática de apresentação da IPJ zerada e que isso justificaria a qualificação da penalidade. A contribuinte foi cientificada, interpôs recurso especial. Depois da admissibilidade do recurso especial da PGFN, foi promovida diligência para a coleta de informações com vistas à liquidação do acórdão de recurso voluntário e de recurso de ofício, seguindo-se a ciência contribuinte, bem como ao responsável tributário. Do recurso especial da PGFN do despacho de admissibilidade, ela apresentou contrarrazões, na qual afirma inexistir dissídio jurisprudencial, vez que os acórdãos comparados não tratam unicamente de IPJ zerada, e vai dizer que não houve cotejo analítico e ser necessária a evidenciação de dolo sob pena de aplicação da súmula 25. Foi negado seguimento ao recurso especial da contribuinte, cientificada, ela apresentou agravo que foi rejeitado e ela também tomou ciência dessa rejeição. Então, apenas o recurso especial da Procuradoria. Vou ao voto, ok, presidente? A PGFN afirma existir dissídio jurisprudencial, destaca aí a questão da existência da lei PJ zerada e do voto condutor aí as circunstâncias do sujeito passivo que ofere receitas e deixa de apresentar DIPJ,
O acórdão recorrido reporta-se ao seguinte trecho de seu voto condutor. A Procuradoria se reporta a esse trecho. A fiscalização aplicou a multa qualificada com base nos seguintes fundamentos. A multa proporcional é de 150%. Ficou comprovado durante a fiscalização que o contribuinte simulou tratar-se de securitizadora quando de fato operava como factoring, com o único intuito de reduzir os tributos, além de entregar as declarações a que estava obrigado com valores zerados, para retardar o conhecimento do fato gerador. Fica caracterizada assim a vontade consciente dirigida com o fim de obter o resultado. Nessa linha, observo que a entrega do DIPJ com valores zerados não pressupõe por si só a ilicitude caracterizadora da sonegação, o DIPJ é elemento informativo. Além disso, apesar de concordar com a desqualificação, entendo da atividade desenvolvida pelo recorrente, só entendo que aplicar multa qualificada necessitaria de algo mais que seria a comprovação da simulação fraudulenta. Conclui, a partir dessa demonstração, que, diversamente do acórdão recorrido, o acórdão paradigma manteve a qualificação da multa por entender caracterizada conduta fraudulenta em apresentar DIPJ zerado. De plano, portanto, constata-se que a PGFN promoveu o necessário cotejo analítico. Contudo, tem razão a contribuinte quando aponta que os contextos fáticos analisados no acórdão comparado são semelhantes. Na íntegra do voto vencedor do acórdão recorrido, observa-se que a análise da qualificação da penalidade teve em conta a acusação fundamentada no 71 da 4502 e, examinando os contornos dessa figura, o conselheiro relator afasta sua caracterização apenas com base na DIPJ, demandando a avaliação quanto a possibilidade de içar elementos por outros meios alcançáveis pela autoridade tributária e cogitando que, na falta de apresentação de livros comerciais ao fisco, haveria uma evidência maior de se tratar de uma conduta intencional de omissão. E como, neste caso, a contribuinte apresentou os balancetes contábeis e permitiu à fiscalização calcular os tributos devidos, inclusive tendo recolhido os valores que entendia devidos na sistemática do lucro presumido, pagamento estes que foram deduzidos na apuração fiscal, restou afastada a sonegação imputada à contribuinte. Já no paradigma, extrai-se seu relatório que a contribuinte apresentou DIPJ com valor igual a zero, os livros contábeis apropriou custos de serviço conforme relatado não foram comprovados documentalmente, o LALUR trimestral, portanto, uma vez reiteradamente intimado, o contribuinte não logrou comprovar o custo dos serviços apropriados no resultado contábil e, por isso, a qualificação. Está relatado também que, no termo de verificação fiscal, foram consignados que as fiscalizações das empresas acima foram motivadas por ofício aí da DPF de Manaus, do Amazonas, que elencou uma série de empresas, entre as quais as empresas acima com suspeita de executarem operações fraudulentas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E a expressividade dos custos glosados integrou-se à conduta de apresentar DIPJ zerada para manutenção da multa qualificada, conforme o voto condutor do paradigma. O recorrente se insurge quanto ao fato da DIPJ zerada, diversamente do alegado, o acórdão recorrido não criou situação não descrita no TVF, posto que consta expressamente do referido termo que as DIPJs foram zeradas, consta do TVF com base em uma mesma informação, o julgador criou 3 cenários diferentes a fim de analisar a imputação da multa qualificada, afirma a recorrente que para o presente processo relativo ao IRPJ-CSL, o julgador concluiu pela conduta dolosa, tal. O texto referente à qualificação da multa é o mesmo para todos os processos, remete às condutas dolosas praticadas pela recorrente, todavia, para cada um dos tributos foram apontadas diferentes condutas. Com relação ao IRPJ-CSL, restou caracterizada pela entrega da DIPJ zerada, fato este que impediu a autoridade de conhecer a ocorrência dos fatos. Os demonstrativos de DACOM trazem informações pertinentes à ocorrência de PIS/COFINS, seja o afastamento da multa das autuações relativas a esses tributos pelo julgador ACO, porém tal fato não tem qualquer influência no presente processo, pois tratam-se de tributos de diversas apurações. Tem também a exigência de fonte. E para além dessa conexão específica com a apresentação de DIPJ zerada e a ocultação de custos expressivos indevidamente apropriados, o voto condutor do paradigma também transcreve fundamentos da autoridade de primeira instância para a manutenção da qualificação da penalidade e que reportam a associação da conduta à falta de recolhimento para a caracterização do dolo. Sem dúvida, o procedimento de entregar DIPJ zerado e não recolher tributos significativos. Perdemos Matosinho. Desculpa.
alguma coisa. Caiu. Oi? Certo, Matheusinho. Vamos aí. Caiu a internet aqui, eu tive que rotear aqui com o meu celular. Ó, sorte que a Lívia e o Tozelli que viram, porque eu estava voltada para o processo da doutora Nunca Zelina. cai a minha internet, chega dia de sessão e ele resolve. Vamos lá, conselheira, vamos lá. Peraí. Então, eu estava expondo aqui que o acórdão paradigma, ele traz a circunstância da apresentação da DIPJ zerada, mas traz também a ocultação de custos expressivos e, inclusive, ele traz aqui, para fins de qualificação da penalidade, o fato da falta de recolhimento, né, que o contribuinte entregou da IPJ e não recolheu valores significativos quando esses são devidos ou recolheram-se em valores insignificantes, trazendo prejuízo à fiscalização tributária. Enquanto nesse recorrido, como eu já havia mencionado antes, o contribuinte havia feito o recolhimento pelo lucro, havia feito os cálculos e recolhido segundo a sistemática de lucro presumido, mas entregou a DIPJ zerada. É certo que há diferenças entre as linhas argumentativas adotadas no paradigma e no recorrido para a decisão acerca da qualificação da penalidade. Em especial, o acórdão recorrido tem em conta a conduta do sujeito passivo no curso do procedimento fiscal para avaliar se a apresentação do DIPJ prejudicou o acesso do fisco às informações para a determinação dos tributos devidos. Já o paradigma dá relevo à possibilidade do sujeito passivo não ser submetido à fiscalização em razão da inatividade indicada com a DIPJ zerada. Contudo, essas diretrizes diferenciadas não são suficientes para caracterizar o dissídio, porque no presente caso, a existência de pagamentos, apesar da DIPJ zerada, foi suscitada como elemento que opera em prejuízo à caracterização do dolo, ao passo que no paradigma, além de não analisar a repercussão de eventuais recolhimentos, a menção genérica ao não recolhimento de valores significativos e a ocorrência de recolhimentos insignificantes como circunstâncias que contribuem para a inércia do fisco em relação à apuração indicada pelo sujeito passivo. Adicione-se, por fim, que a dissidência no acórdão recorrido para a manutenção da qualificação da penalidade tem em conta ainda a circunstância específica de a contribuinte ter aparentado operar como securitizadora, ocultando sua condição de factory. Nesse sentido, é o voto vencido do conselheiro Abel. Assim, também por esta ótica, a divergência jurisprudencial resta prejudicada porque a apresentação da DIPJ zerada não foi o único elemento desconstituído pelo colegiado ACO para afastamento da qualificação da penalidade. Então, em essência, né, aqui a contribuinte, ela se apresentou como securitizadora e não como factoring, fez os recolhimentos, entregou da IPJ zerada, enquanto no acórdão recorrido, a própria fiscalização já vem de uma denúncia de custos falsos escriturados na contabilidade, e essa conduta é associada à questão da DIPJ zerada.
Então, como na minha visão os colegiados decidem em cima do contexto fático, né, para fins de qualificação da penalidade, né, e essa abordagem ela vem de forma esparsa, né, não é porque em um determinado parágrafo ali acerca da DIPJ zerada, né, das consequências disso, em que há efetivamente divergência, há uma abordagem argumentativa diferente, mas aquele não é o único argumento que foi trabalhado para a qualificação da penalidade nos dois casos. A gente tem várias outras circunstâncias e essas outras circunstâncias são diferentes nos acordos comparados. Então, diante de acordos que analisaram a qualificação da penalidade a partir de contextos fáticos diferenciados, abordando diferentes argumentos acerca dessa exigência, a divergência acerca apenas de um desses pontos não se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial. Em tais circunstâncias, não é possível cogitar como o colegiado que proferiu o paradigma decidiria a qualificação da penalidade pautada na acusação presente nesses autos. Por isso que nego conhecimento ao recurso especial. Se lá fosse só da IPJ zerada no paradigma, aí daria para trazê-lo para cá, mas lá como tinha os custos, tinha denúncia, né, tinha um não recolhimento, então não dá para dizer se a DIPJ zerada foi o único fator que determinou ali a manutenção da qualificação da penalidade. Por isso, né, o conhecimento. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho, como vota? Acompanho. Conselheiro Alexandre, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, negado conhecimento por unanimidade. Passamos, então, para o número 41 da pauta, também de relatoria da conselheira Edeli, Fazenda Nacional Recorrente, interessado Choque Energia Limitada. Quando estiver pronto, pode começar. Órgão da Procuradoria contra o Acórdão 301-004-4424, lançamento de tributos na sistemática simplificada 2002, a partir da constatação de receitas omitidas de depósito bancário, com acréscimo de multa qualificada, a autoridade julgadora de primeira instância excluiu alguns depósitos de transferências bancárias e o colegiado ACO afastou a qualificação da penalidade e a Procuradoria suscita divergência em relação a esse ponto. Traz aí o 101.96757 e o 14.01.001.213 para afirmar o cabimento da multa qualificada na hipótese de relevância dos valores omitidos. Foi admitido apenas o 101.96757, né, que é um paradigma que a gente costuma ter divergência quanto à admissibilidade. Ah, não, deixa eu ver. O 1401 também foi admitido. A Procuradoria aduz que o colegiado pode divergir da interpretação quanto à qualificação, tem esse típico caso de dolo, burlar o legítimo valor do tributo. O contribuinte demonstrou desse modo a intenção de pedir ou retardar, 101.96757, mantém a qualificação em montante expressivo, movimentado em instituições financeiras. O 14.01.001.213 mantém sonegação representativa no âmbito do simples, e aí a argumentação de praxe da Procuradoria, né, com as referências doutrinárias, e a conclusão de que praticou atividade ilícita comprovada, observada a partir da apuração de omissão de receita significativa, como resultado da conduta dolosa houve diminuição do efetivo valor da obrigação tributária, a conduta sempre foi vontade livre e está indicada a intensidade do dolo, a contribuinte cientificada não se manifestou. Então, teve segmento, foi apenas com base no 101.96757. Não, eu errei. O 1401 também foi admitido. Bem, talvez a gente tenha que passar ele. O 101.96757, para mim, ele é suficiente, porque
é aquele, mas ele já gerou discussões aqui, né? Ah, não, eu tratei aqui na frente, só corrigir aqui. Nossa, eu é que estou lendo errado. Eu é que admito apenas em face do 101.96757, porque o 14.01001.213, embora a qualificação tenha sido mantida em razão da omissão de 90% das receitas apuradas, eram receitas apuradas a partir de cupons fiscais e valores de administradora de cartão de crédito. Então, como aqui é depósito bancário apenas, entendo que só no 101.96757 está caracterizado dissídio. E ele tem aquele problema no voto, né? Para mim, o relatório é suficiente, aqui ele indica que o crédito tributário foi apurado em 8 milhões, tem origem à omissão de receita de depósito bancário por 2 anos calendário, e é na análise aqui da arguição de decadência que ele traz essa referência de que a movimentação é muito significativa e que, por isso, a qualificação da penalidade deve ser mantida. Então, presidente, eu estou conhecendo com base no 101.96757, mas considerando o histórico de discussões, aí talvez seja melhor passar pelo conhecimento antes. Era Lívia, como é que vota? Eu ainda não consegui recapitular as discussões. Estava mais no mérito. Mas se... Para mim, como é a omissão de receita de depósito bancário e foi no acórdão recorrido, foi afastado, aqui, como se constata a fiscalização fundamental à aplicação da multa pelo fato de ter sido comprovada a elevada movimentação financeira sem a devida justificativa e com reduzido movimento de vendas escrituradas no livro registro de saída. Não se preocupou em apontar condutas dos artigos 71 a 73 da 4502. Então, a qualificação da penalidade estaria pautada só no volume de depósitos bancários omitidos no acórdão recorrido e, por isso, a qualificação foi afastada. E, para mim, o 101.9657, quando ele traz ali as referências aos 20 milhões de omissão, e que isso chega só a 10% do que foi, que ele escriturou só 10%, eu entendo que esse paradigma está mantendo a qualificação da penalidade em omissão de receita significativa de depósito bancário. Então, para mim, está caracterizada a divergência. Para o recorrido, o fato da omissão ser significativa não é suficiente, porque é depósito bancário, e para o recorrido e para o paradigma, a qualificação é mantida, apesar de ser depósito bancário. Mas a gente já teve casos de não conhecimento, acho que pelo Fernando, pelo Matosinho, em relação a esse 101.96757, Caio também. Não sei, mas é isso, eu conheço. Pode falar, Fernando. Depois eu revi meu posicionamento, porque quando ele falava, na minha primeira análise, quando ele fala de 10% da movimentação, eu fiquei com a impressão que ele estava comparando a movimentação financeira e não a receita omitida. Depois, em outra leitura que eu fiz, na verdade, aquilo ali efetivamente era 10%, a movimentação que ele estava referindo era exatamente a omissão de receita, e por isso revi meu posicionamento. Entendo também que é um paradigma. Lembrei agora da discussão, né? Era aquela questão dos parâmetros. Tá? Eu acho que eu acompanhei ele na aceitação desse paradigma, posso estar errada, mas a princípio eu conheço o recurso profundo. Ok, conselheiro Fernando. Acompanhe, presidente. Conselheiro Tozelli. Presidente, eu ainda não concluí aqui. Eu vou fazer o seguinte, conselheiro Delia, vai para o mérito, que já é matéria conhecida, e a gente já adianta. Depois a gente volta.
Só registrando, no APK de 6 de abril de 2001, acho que foi quando o Fernando manifestou a divergência, o Matozinho e o Caio acompanharam. Acho que a Lívia tem me acompanhado, sim, nesses casos. Então, com a impressão aqui de que no último processo, na última sessão, teve uma divergência do Tozelli também. Eu também. Não me lembro qual foi. Pode falar, Caio. Eu achei um acórdão meu, Edeli. O contribuinte Militec, que eu conheci. Bem, o mérito, presidente, é o recorrente, né? O meu entendimento é que o fato de ser depósito bancário de valor significativo não é relevante se não tiver evidências da atividade, né? De correlação dos depósitos bancários com a atividade. Aqui o lançamento foi formalizado em fase de pessoa jurídica que no curso do procedimento apresentou notas fiscais livres de saída, deixando de entregar os extratos que solicitados às instituições financeiras, ensejar a intimação para comprovação da origem, em face da qual o contribuinte apenas afirmou que as movimentações foram corretamente registradas e não evidenciariam renda, em face da existência de despesas correlatas, mas alegou roubo que impossibilitou a apresentação dos documentos. Nesse contexto, a autoridade observou que a alegação de significativo volume de recursos destinados a pagamentos corroboraria a elevada movimentação financeira sem comprovação da origem, mencionando que tal ensejou a exclusão da contribuinte do Simples Federal. Conclui a descrição consignando que, nesse diapasão, o contribuinte confirma novamente os depósitos efetuados em sua conta, decorrente de atividades fim da empresa, apesar da mesma, com alto volume de recursos disponibilizados, se colocar como contribuinte pelo sistema do Simples, omitindo sua real situação, com elevada redução dos tributos. Configurado a existência e comprovada a elevada movimentação financeira sem devida justificativa, um reduzido movimento de vendas de faturamento nos livros de saída, acontecendo o mesmo na emissão de notas fiscais correspondentes, cópias anexas, e neste momento lavrado este auto de infração para exigir do contribuinte o tributo sonegado, caracterizado pela omissão de receita que integrou aí com fundamento no 42. Pela falta de escrituração, pela falta de justificativa idônea, pela falta de emissão de notas fiscais, pela apresentação das DIPJs com valores reduzidos, pela redução da base de cálculo, pela insuficiência do tributo recolhido, pela elevada movimentação financeira, ocorrência dos depósitos com recursos de origem não comprovada, sendo dever por todos os fatos apresentados considerar o contribuinte em curso aí nos artigos 837. Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação da penalidade. Embora o contribuinte tenha reconhecido as movimentações como decorrentes de sua atividade, não as correlacionou com vendas, apenas afirmando que elas foram regularmente escrituradas, deixando de apresentar a demonstração correspondente sobre a alegação de roubo. Para se afirmar que os depósitos corresponderiam à receita da atividade, seria necessário que a fiscalização reunisse outras evidências que vinculassem os depósitos bancários a clientes da contribuinte ou tomadoras de seus serviços, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de comprovar sua origem no curso do procedimento, tinha intenção de não recolher os tributos. Já se afirmou que a presunção legal permite que o fisco promova a exigência, ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar. Porém, a constatação de significativo volume de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para a qualificação da penalidade, pois não permite concluir que ele agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar o fato gerador. Então, o fato dos recursos entrarem em razão da atividade exercida, né, não dá para dizer se ele recebeu esses valores como empréstimos e destinou para outra finalidade, da forma como ele falou, como ele respondeu genericamente, olha, isso entrou, é meu, mas isso não gera lucro porque eu tenho despesas, demandaria da fiscalização mais investigação para caracterizar aqui a intenção realmente de suprimir tributos. Não sei, eu não anotei aqui se o Fernando participou desse julgamento, mas é da 301. E por isso eu conheço e nego provimento. Conselheira Lívia. Aproveitando o gancho do Caio, realmente no Militec 9101-005-402, a gente conheceu com base nesse
109.757, eu fiz até declaração de votos, né, porque eu estava conhecendo também, então acho que agora está bem claro. Quanto ao mérito posição conhecida também, eu só acompanho a relatora pelas conclusões, porque eu entendo que o fato de ser ou não receita da atividade é irrelevante. Então, por isso, só as minhas conclusões, mas em todos os outros aspectos, acompanho o voto da relatora. Conselheiro Fernando. Presidente, acompanho integralmente, tanto no conhecimento quanto no mérito. Participei do julgamento anterior, já que a gente tinha reduzido para 75% a multa, e confirmo decidido anteriormente, corroborando a posição da relatora. Conselheiro Toselli. Lívia, você tem esse acordo precedente? Eu estou com dúvida no conhecimento, porque aqui é uma questão interessante que o recorrido, ele enfrenta o volume, né, aplica a súmula, entende que não houve capitulação no 71, dos 71, 72 e 73. Você lembra esse precedente aí? Você está com ele fácil aí? Não? Qual? O 96... Que a gente analisou o conhecimento à luz desse... 9101005402. 005442. 402. 402. Eu vou ver aqui, presidente, rapidinho, para manter coerência aqui, que eu estou com uma dúvida mesmo. Tem o parágrafo 3º do 67 com o Caio, né? 005402, né? Isso. Você tá com a mãozinha, Caio, só para avisar. Aqui pelo que eu vi, o Alexandre e o Caio, na época, a gente não tinha conhecido em primeira votação, não é isso? Por causa da invocação expressa da súmula. Mas agora é engraçado que a gente vai analisando mais detalhe, porque nesse caso específico, para mim é inédito, porque se não entendo a súmula, a gente, na verdade, eu vim aplicando no sentido, colegiado ele não dá relevância ao volume e à reiteração, às vezes porque o TVF não explora tão claro que esse é o fundamento e só deixa meio que a passagem. E aí aplica a súmula. Nesse caso, o voto do Ricardo leva em conta isso como motivação, aplica a súmula e agrega um que não houve enquadramento da conduta no 71, 72, 73, né? Então, assim, se não tivesse esse segundo argumento, eu vou reiterar o meu não conhecimento em face da aplicação das súmulas e essa casuística do não enquadramento de motivação, então. E caso vencido, né, presidente, como costumamos ser nesse caso, eu já antecipo que eu acompanho o voto da conselheira Adelina Humberto pelas conclusões, é como vou. Alexandre, alguma ressalva no conhecimento? Bom, alguém tem alguma ressalva no conhecimento dos que votaram até então? Não, dos que votaram até então. Tá, vamos aguardar, então. Conselheiro Alexandre. Eu também estou até vendo esse mesmo acórdão que a Lívia citou, e eu também vou votar pelo não conhecimento ali, com base até no contexto da súmula. Desculpa, eu pulei o Matosinho. Não pulei? Pulei, desculpa. Matosinho. Então pode falar, Matosinho. Vamos lá, ele nem começou a falar. Vamos lá, Matosinho, desculpa. Sem problema, presidente. É até bom que eu estava olhando aqui o acórdão também. Essa questão do acórdão paradigma em si, eu vou me curvar aí ao entendimento da maioria e vou relevar essa questão dessa divergência que aparentava, né, entre a configuração entre receita e depósito, ou entre depósito e volume de depositado. Então, eu passo a admitir o recurso, o paradigma como válido. Mas eu acho que aqui tem uma dessemelhança também, eu vou na linha do Toselli nessa questão aqui, ficou mais fortemente indicada a aplicação da súmula, das súmulas, no caso, e além desse fator
do enquadramento legal. Então, eu voto por não conhecer na linha do Toselli. Com relação ao mérito, eu vou acompanhar pelas conclusões nesse caso. Achei a fundamentação insuficiente por parte da autoridade fiscal. Então, eu acompanho pelas conclusões, já que assim os fundamentos que ele utiliza de caracterização da receita da atividade me parece não é para mim relevante como fator de determinação. Mas voto pelas conclusões da relatora. Agora, conselheiro Alexandre, vamos lá. Eu vou pensar mais. Obrigado, presidente. Não, com relação à admissibilidade, eu voto no sentido de não conhecer, tal qual exposto. E no que diz respeito ao mérito, eu acompanho pelas conclusões também. Conselheiro Caio. Presidente, em relação ao não conhecimento, tanto que fui eu que inaugurei esse entendimento do não conhecimento pela aplicação da súmula 14 e a ausência de combate no recurso especial, essa é a grande questão, né? Eu acabei de ler o recurso especial da Fazenda e da Tavênia, nada se menciona, então não tem dialeticidade para superar o parágrafo 3º. Bom, vai ter que votar o mérito? Bom, é o seguinte... Vai, né? Já adianta. Então eu vou pelas conclusões também. Eu acompanho a relatora pelas conclusões. Estou pensando se vou apresentar DV. Eu vou conhecer o recurso, porque eu acho, assim, sem querer polemizar, mas cada paradigma, a gente vai ter que analisar o recorrido de acordo com o paradigma. Então, pode ter situações que, dentro do âmbito daquele recorrido, eu vou aceitar o paradigma. Então, vai depender muito das circunstâncias. Então, eu não posso me vincular, eu não conheço nunca o 767, eu não conheço nunca o 121. Não, eu não posso dizer isso, porque vai depender. Então, isso, assim, essa estrada aí, desse tempinho, eu comecei a enxergar isso. Falo, poxa, mas eu não conheço. Chega na hora, eu falo, não, mas a circunstância fática, ela é diferente. Então, eu acompanho a relatora no conhecimento. No mérito, eu vou pedir vênia para divergir. Primeiro, Edeli, eu queria saber, o contribuinte ele foi excluído do Simples? Foi, né? Então, eu sigo a linha de que se já foi excluído pela questão da receita, mais a questão dos depósitos, então, para mim, são fatos que vão... Eu já fiz o destaque porque eu sei que é relevante para você. Vão somando, então, eu vou pedir vênia para divergir para o recurso. Então, a questão do conhecimento foi por qualidade, foi conhecido, e no mérito foi negado o provimento por maioria, vencido eu, que dava o provimento. Pelas conclusões, Toselli, Matosinho, Alexandre e Caio. E Lívia também? Sim. Eu acho que Toselli, Alexandre e Caio são as minhas e Matosinho as fundamentações insuficientes. Isso, né? Ok. Então não dá maioria, né? A maioria. 3 votam de um jeito e 1 vota de outro. 4. A conclusão. Não, nós somos 4, né? Tá, 4. Tá. Então eu incorporo o direcionamento do... Como vocês normalmente votam essas coisas, que o fato de ser, ainda que tivesse indicação como receita de atividade, não seria suficiente. Não seria. Eu acho que eu tenho um dever sobre isso, Deli. Eu posso fazer. Pode falar, Toselli. A doutora Lívia foi mais rápida, então dispenso aqui minha dever, que eu ia me colocar à disposição, mas ladies first. Tá, dever Lívia. Fernando levantou a mão. Ele fica à vontade. Bom, vamos lá, Edeli. Só para deixar claro, eu vou acrescentar no conhecimento essa questão do enfrentamento da súmula, aí vocês não precisam fazer dever na parte do conhecimento. Vou recuperar essa discussão. Obrigado. Tá bom. Gente, então vamos para o seguinte. Só para anotar, o conhecimento, quem é que ficou vencido? Conhecimento por qualidade, vencidos. Vamos lá, Toselli, Matosinho, Alexandre e Caio.
E no mérito, negado provimento por maioria, vencido eu, e pelas conclusões, Lívia, Tozelli, Matosinho, Alexandre e Caio. Só que Lívia, Tozelli, Alexandre e Caio por um fundamento, Matosinho por outro fundamento, dever Lívia. Certo? Então, vou pedir para a Tainá parar a gravação. Ok. Pessoal, então vamos almoçar. Né? 2 horas a gente retorna e rezar